Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui mais uma vez nesta nova edição da EBD Online. EBD mais pertinho de você. Nós que estamos aqui, sob a confiança do nosso pastor presidente, Roberto José dos Santos, Lucena, e já agradecemos a ele, ao nosso superintendente, o pastor Renato Torres, e toda a equipe de mídia e comunicação da igreja que possibilita que possamos conversar um pouquinho sobre esta temática. Lição 11 de adolescentes, cujo título vai nos falar sobre a importância da fé. Semana passada, os irmãos refletiram com os vossos alunos sobre a certeza da salvação. E agora a gente vai trabalhar sobre a importância da fé. Essa fé que foi trabalhada a semana passada também, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E, como a gente tem aqui Hebreus 11:6, texto que vocês vão trabalhar com bastante profundidade nesta semana, nos diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Quando a gente pega versão corrigida, nós vamos ver lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, nós temos aqui um devocional que certamente vocês, já naqueles grupinhos de WhatsApp ou outro grupo qualquer, já ficam lá aproveitando e mexendo com os vossos alunos. Se você não criou ainda o grupinho da sua sala, um grupinho lá nas redes sociais, faz isso, para que todos os dias você possa estar mexendo com o seu aluno, incentivando, dando a ele uma palavra, né? No mínimo, às vezes sai de casa chateado, saiu sem o dinheiro do lanche na escola, ou estava com uma tarefa muito importante para fazer e não conseguiu fazer. E aí, quando menos espera, está você postando lá para ele, na segunda-feira, devocional, 1 Coríntios 13:13. E aí, todos os dias, uma palavrinha, pode compartilhar com os seus alunos, né, um áudiozinho curtinho sobre uma palavra dentro do texto ou dentro da lição propriamente dita. Então, você pode fazer isso. Aproveita, cria lá, se você não criou, um grupinho para que eles possam estar sempre se interagindo, tá? E aí, né, nessa lição, a gente tem os objetivos, tá? Vocês já me conhecem, sabe que eu gosto de trabalhar os objetivos da lição. E nesses objetivos, a gente não se perder. Tá? Então, dos tópicos da lição e dos textos que são colocados, a gente está sempre associando ao objetivo. Olha o primeiro objetivo, definir o que é fé. Tá? Então, a gente vai ter várias palavras para conceituar certeza, não ter dúvidas, mas depois de pegar todos os conceitos, vamos formar uma definição, tá? Mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus, tá? E é interessante que já há dados científicos sobre as pessoas que possuem fé. As pessoas que têm uma certa religiosidade, que possuem fé no Salvador, eles são menos propensos às enfermidades, às depressões. Então, essas pessoas são mais resistentes, porque possuem fé. Há dados científicos nesse sentido. Você pode trabalhar isso, mas também, se não for o caso, né, trabalhar aqui o que a lição ela recomenda. E o terceiro objetivo é explicar como desenvolver a fé em Deus. Não é só ter fé, fé também é desenvolvida. Então, nesse sentido, você pode trabalhar também os tipos de fé, tá? Então, vamos lá para a lição propriamente dita. Na lição de adolescentes, vocês têm o quadro Ei, professor, ponto de partida. Então, não deixa de dar uma lida nesse Ei, professor, nesse ponto de partida, porque pode ajudar você. Eu sei que cada professor ele tem sua autonomia para, dentro do conteúdo pedagógico, explorar conforme o seu entendimento.
não fugindo dos objetivos, aproveitando os destaques, fazendo as contextualizações dos textos que são a ele apresentados, mas não custa nada você dar uma trabalhada aqui no Ei Professor, né, que vai recomendar, por exemplo, 2 Coríntios 5:7, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Né? Então, fé. E aí, muitas palavras com figuras de linguagem, né? Então, veja pelos olhos da fé. A fé não tem olho. Então, pela esperança, pela certeza. Você pode ir trabalhando isso, tá? E no ponto de partida, muitas vezes a trabalhar como mote, você pode adaptar dinâmicas, né? E dentro dessas dinâmicas, você pode aproveitar algumas que já trabalhou anteriormente com essa temática fé, ou trazer outras novas, seja que outros professores estão trabalhando ou não, você adaptar de sua própria criação, mas contanto que possa fazer. E aqui a gente tem uma proposta, né, de dinâmica, tá, para isso. Né? Como, por exemplo, aquelas dinâmicas que você faz com os seus alunos que vendam os olhos dele. Né? Então, muitas vezes, sem poder ver, sem poder ouvir, vai para um determinado lugar que você não está vendo, que você não sabe, que você não conhece. Relembrar da situação de Abraão. Vai para um lugar que não sabia, que Deus ainda mostraria. Isso é fé. Certeza daquele que chamou, certeza daquele que iria acompanhar em toda a trajetória. Tá? E aí a nossa lição, ela tem um auxílio didático, que é interessante você abordar isso, né? E vai praticamente para a lição propriamente dita. Primeiro tópico da lição, o que é fé? Olha lá o primeiro objetivo, definir fé. Então vamos ter aqui, já no primeiro tópico, o nosso primeiro objetivo. O que é fé? Uma certeza. Mas muitas pessoas acabam trabalhando diferente o que é fé. Eu tenho fé em Deus que final do ano eu vou conseguir minha roupa nova para estar bem bonitinho com os outros adolescentes na festividade do 10, na festividade da igreja. Eu tenho fé que eu vou conseguir um trabalho, eu tenho fé que eu vou conseguir um namorado, eu tenho fé que eu vou conseguir uma namorada, eu tenho fé. Opa, a gente tem que deixar isso o mais claro possível para os nossos alunos, quando a fé é a certeza de que vocês trabalharão isso neste tópico. Uma segurança no caminho. Né? E quem é o caminho? O próprio Jesus. Não é? Mas aqui a gente vai trabalhar, por exemplo, a fé não é um absurdo. Explora isso com os teus alunos. Segundo tópico da lição, por que a fé é importante? Por que eu preciso ter fé? Eu não posso ser crente sem ter fé, não. Ou não é possível que eu seja cristão sem fé em Jesus? A salvação é pela fé. Se a salvação é pela fé, eu preciso ter fé. Né? E aqui você pode trabalhar com os alunos os tipos de fé. Tá? Ainda aparece para vocês, a fé sem obras é morta, e trabalhar essa ideia, né, de que fé é associada às obras. Não é a obra que salva, é a fé. Mas é necessário trabalhar isso, tá bom? A fé nos impulsiona a fazer o bem. Só que tem muita gente que se debruça nessa história do apenas fazer as obras de caridade. Né? Então, fazendo as obras de caridade, independente aí se tem fé ou não em Jesus Cristo, ele vai ter a salvação da sua alma. E não é isso. Né? Então, aquele que tem fé, ele vai produzir obras de caridade, porque faz parte daqueles que são discípulos de Jesus fazer o bem. E aí, fechando então a vossa lição, tem lá desenvolvendo a fé. Fé
e sentimentos, ou fé versus sentimento. Tem um xizinho aí, né? Fé vezes sentimento. Mas esse vezes aí é de versus, né? Versus sentimentos, tá bom? E você vai trabalhar essa situação, crescendo em fé, crescendo na fé. Como é que pode acontecer isso? Né? Então, certamente, se você pegar dois adolescentes gêmeos e comparar a vida deles, um crescendo na casa do Senhor Jesus, outro fora dela, vocês vão perceber que quem está fora não vai crescer com a fé ou crescer na fé, mas quem está na casa, quem está indo para a igreja, quem está trabalhando no grupo de adolescentes, ele vai ter sua fé aumentada. Isso porque vai estar mais próximo, vai ter um relacionamento mais íntimo com Jesus. Então, nós temos aí como, então, desenvolver essa fé, como fazer esse crescimento. Então, a fé, diz aí o nosso autor, que é o nosso comentarista, que é fundamental e ela cresce quando enraizamos em nossos corações a verdade bíblica. E aparece justamente um casal aí de jovens, de adolescentes, lendo as Escrituras. Tá? Então, a gente pede aí para vocês, professores, que possam trabalhar isso com os adolescentes. Quanto mais eles participam, quanto mais eles estão inteirados na obra de Jesus, mais eles crescem em fé. É bem verdade que ouvimos bastante. Filho de crente não é crente, é preciso que eles desenvolvam, é preciso que eles mostrem arrependimento, é preciso que eles mostrem para a sociedade que Jesus Cristo morreu por eles. Mas é bem óbvio que nos nossos adolescentes, que nasceram em lares evangélicos, que vivem na igreja, que estão constantemente no trabalho, né? As ações, as obras vão estar dizendo quem eles são. Tá? E certamente, naquilo que ele vai falar, a sua fala vai dizer que Jesus é o seu Salvador, que é o suficiente Salvador e que o conduzirá às mansões celestiais. Queridos professores, desejo que a vossa aula seja uma bênção para a glória de Deus e que vocês possam, quem não for ainda inscrito no canal da igreja, se inscrever, curtir, compartilhar com mais alguém o link desta reflexão para que outras pessoas sejam alcançadas e possam refletir também como trabalhar esta aula. Trabalhar, então, esse desejo de aplicar as Escrituras à sua vida. Tá? Então, temos aqui a necessidade de que você possa falar com os seus alunos e criar um ambiente para que no próximo trimestre vocês estejam bem mais familiarizados, inteirados com esta lição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.